Olá, bem-vindos a mais uma exploração a fundo aqui com a gente. Olá. Hoje o nosso material é um debate que deu o que falar, né? Aquele do ateu Daniel Gontijo contra 30 cristãos. Exato. Só que a gente não vai analisar o debate em si diretamente. A ideia é olhar para ele pelas lentes, assim, de um observador bem específico. O Jorge Guerra Pires. Isso mesmo. O Dr. Pires, para quem não conhece, tem doutorado em Engenharia da Informação, mas hoje é escritor, pesquisador independente, focado em ciência, pensamento crítico, filosofia. E ele gravou uma análise bem detalhada desse debate, então nossas fontes são essa gravação dele e, claro, trechos do debate que ele comentou. Assuntos como ocultação divina, o problema do mal, Bíblia, inferno, milagres, ressurreição, tudo isso. Certo. Então, nossa missão hoje é meio que desempacotar essa visão do Dr. Pires, né? Exato. Entender como ele viu a qualidade dos argumentos, principalmente do lado cristão, e que reflexões maiores ele tirou disso tudo. E a gente vai usar os pontos do debate que ele mesmo destacou para ilustrar essa análise dele. Vamos começar pela impressão geral? Foi boa? Olha, para ser direto, a avaliação geral do Dr. Pires sobre os participantes cristãos não foi nada positiva, viu? É? Ele usou termos como muito fraca para descrever a performance desse lado, fez questão de dizer que não estava falando do Gontijo, que para ele, aliás, se saiu super bem. Entendi. Ele chegou a fazer alguma comparação, talvez com outros debates, para dar uma ideia desse nível que ele achou fraco? Sim. Ele mencionou debates internacionais, citou especificamente os do filósofo ateu Alex O'Connor, que são em inglês. Ah, conheço. Pois é. Dr. Pires acha esses debates de um nível filosófico assim, mais elevado, sabe? Mais produtivos intelectualmente. A comparação foi mesmo para sublinhar o quanto ele sentiu falta de substância argumentativa ali no lado cristão do debate com Gontijo. Imagino que ele não ficou só no geral, né? Deve ter apontado uns exemplos concretos que fizeram ele pensar assim. Com certeza. Ele destacou alguns momentos que, para ele, foram bem problemáticos. Usou até a palavra bizarros. Nossa! Quais? Um deles foi o testemunho pessoal de uma participante. Ela falou de uma cura, atribuindo a um milagre, né? Aí o Gontijo, de forma bem respeitosa, levantou a hipótese. Será que não foi erro médico ou um diagnóstico errado? E o Dr. Pires pega essa situação e conecta com estatística. Estatística? Como assim? No meio do debate? Ele mencionou os erros tipo 1 e tipo 2, sabe? Tipo 1, o falso positivo. Você acha que viu algo que não tá lá. Achar que foi cura divina quando, sei lá, foi remissão espontânea ou erro no diagnóstico. Tá. E o tipo 2, o falso negativo. Não ver algo que realmente aconteceu. Para ele, o Dr. Pires, apresentar o testemunho como prova num debate filosófico não é um argumento forte, sabe? É uma anedota. Vulnerável a outras explicações. Não tem força contra um questionamento cético básico. Para ele, não adicionou muito à discussão de fundo. Entendi a ligação. E qual foi outro exemplo que ele achou, assim, complicado? Foi uma outra debatedora que tentou usar conceitos de mecânica quântica. Ah, isso sempre aparece, né? Pois é, e o Dr. Pires achou totalmente fora de lugar. Uma tentativa de usar um jargão científico super complexo, mas fora de contexto. Ele até comentou que percebe isso como um erro comum em alguns meios. E deu certo. Não. Ele até notou que a própria organização do debate cortou a fala dela rapidinho, o que, para ele, só reforçou a ideia de que o argumento era frágil mesmo, ou inadequado para aquele papo ali. Então, esses exemplos, esses argumentos que ele viu como fracos ou meio mal colocados, levaram ele a questionar a própria escolha do grupo dos 30 cristãos. Exatamente. Ele levantou essa dúvida, sabe? Qual foi o critério para escolher esses 30? Foi pela força do argumento? Pelo preparo? Ou será que a escolha foi para tornar o formato 1 contra 30 mais gerenciável para o Gontijo? Ele fez até uma analogia com aqueles mestres de xadrez, sabe? Que jogam várias partidas ao mesmo tempo contra amadores. Dificilmente todos os oponentes estão no mesmo nível do mestre, né? É uma boa analogia. Ele está se perguntando se esse propósito ou não acabou facilitando para o Gontijo.
É isso. É uma hipótese que ele levanta. E ele conecta isso com coisas que ele já tinha observado antes em outros debates no Brasil, debates com outro ateu conhecido, o Daniel Sotomayor. Ele lembrou de ter notado nesses outros eventos uma certa fragilidade em algumas lideranças religiosas que participaram. Que tipo de fragilidade ele tinha visto antes? Na visão do Dr. Pires, muitas vezes essas figuras pareciam usar o espaço do debate mais para fazer proselitismo, sabe? Ou para inflamar a própria base de fiéis, ou se colocar como vítima, estou sendo ofendido, do que para entrar num debate de ideias sério, rigoroso. Ele vê um padrão de evitar o confronto intelectual direto, talvez por falta de preparo, talvez como estratégia mesmo. E a análise desse debate do Gontijo pareceu para ele confirmar essa impressão anterior. Isso leva a gente para um ponto mais amplo que o Dr. Pires também comenta, né? O contexto cultural da apologética cristã aqui no Brasil. Ele vê diferença em relação a outros lugares? Vê sim. Ele dedica uma parte importante da análise a isso. Primeiro, ele define o que ele entende por apologética, a defesa racional da fé, né? Certo. Aí ele sugere que essa aparente fragilidade que ele nota na apologética feita por alguns aqui no Brasil, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, onde tem uma tradição talvez mais forte nesse campo, pode ter raízes históricas, culturais bem profundas. Que tipo de raízes ele explora? Ele levanta a hipótese da colonização portuguesa, sabe? E a forma como o catolicismo foi meio que imposto aqui. Muitas vezes sem um grande incentivo para o debate teológico, filosófico, crítico na população em geral. Ele até menciona a proibição de universidades no Brasil colônia como um fator que pode ter limitado o desenvolvimento de uma cultura de argumentação intelectual mais forte em torno da fé. Interessante. E ele usa um exemplo bem diferente para ilustrar essa diferença cultural que ele percebe, envolvendo a revista Playboy. Parece meio fora do assunto, né? Parece, né? Mas a comparação que ele faz é sobre o espaço que a cultura dá para o debate intelectual. O Dr. Pires comenta que a Playboy americana, lá nos anos 70, 80, publicava entrevistas longas, sérias, com intelectuais importantes, inclusive críticos da religião, tipo Carl Sagan, ou aquela ativista ateísta Madeleine Murray O'Hair. Sério? Na Playboy? Sim. Para ele, isso mostrava que existia um espaço para o confronto de ideias, mesmo numa revista de entretenimento adulto. E a versão brasileira? Então, segundo a análise do Pires, a versão daqui focou quase só no nu mesmo. Não abriu um espaço parecido para esse tipo de debate intelectual mais denso. Para ele, isso não é um julgamento moral da revista, claro, mas é um sintoma cultural. Um sintoma de quê, exatamente? De uma sociedade onde talvez a fé, historicamente, foi mais uma questão de aceitação ou de imposição do que de defesa filosófica, de debate aberto. E isso se refletiria na menor presença ou menor valorização desse tipo de discussão no espaço público em geral. Entendi. Então, na visão dele, a falta desse tipo de coisa em lugares inesperados, como a Playboy, indicaria uma tradição menor de debate público rigoroso sobre esses temas aqui? E isso poderia explicar a tal fragilidade argumentativa que ele viu nos debates religiosos? Exatamente. Ele vê essa conexão. Essa cultura, segundo ele, poderia levar a situações como as que ele observou nos debates do Sotomayor e agora com o Gontijo, onde os participantes do lado religioso parecem, na visão dele, ou despreparados para o embate lógico ou mais interessados em outras coisas que não a argumentação filosófica pura. Entendido esse pano de fundo cultural que ele propõe, vamos agora mergulhar mais nas críticas específicas do Dr. Pires a alguns argumentos do debate. Ele pegou pesado nas justificativas para o sofrimento e para umas passagens bíblicas difíceis, tipo a da escravidão, né? Sem dúvida. A discussão sobre escravidão foi um ponto que ele analisou com bastante criticismo. Ele focou na justificativa de uma participante para o fato de Jesus não ter condenado a escravidão de forma explícita nos evangelhos. Qual foi a justificativa dela? A alegação foi que, se Jesus condenasse a escravidão direto, isso ia causar um colapso econômico gigantesco no Império Romano. Isso ia prejudicar a expansão do cristianismo. E como o Gontijo e o Pires reagiram a essa ideia? O Gontijo resumiu o argumento dela de forma bem direta, talvez até um pouco provocativa. Ele disse algo como:
Ah, então a escravidão foi necessária para os planos de Deus. A participante tentou corrigir, não foi bem isso. Mas o Dr. Pires, na análise dele, critica essa linha de raciocínio com muita força. E qual é a crítica principal dele a essa justificativa econômica? Ele aponta o que ele vê como uma inconsistência lógica e moral gritante, dentro da própria visão cristã que se quer defender. A ideia de que a escravidão, uma coisa horrível, seria necessária para os planos de um Deus que é descrito como onipotente e perfeito moralmente. Parece estranho mesmo. Pois é, ele questiona um Deus que, segundo a teologia, faz milagre, suspende lei da física para curar cego, multiplicar pão. Esse Deus não teria poder ou sabedoria para inspirar uma mudança social e econômica gradual, que acabasse com a escravidão sem causar o tal colapso. Para Pires, essa justificativa coloca a economia acima da moral divina, acima da onipotência. Ele acha isso bizarro. E ele não fica só na crítica ao argumento em si, Ele fala de uma preocupação com as implicações desse tipo de pensamento. Sim, essa parte da análise dele é bem séria mesmo. Ele reflete sobre o perigo de uma mentalidade que consegue justificar algo como a escravidão, mesmo que lá atrás, como necessária por motivo prático-econômico dentro de um suposto plano divino. Que perigo seria esse? Ele se pergunta: que tipo de coisa poderia ser justificada por gente com essa cabeça se estivesse no poder durante uma crise, uma guerra, um colapso social? Ele vê um risco real nesse tipo de raciocínio utilitarista aplicado à questão moral fundamental, sabe? Nossa, é uma crítica forte às consequências disso. Outro ponto central que ele analisou foi o clássico problema do mal, E como usaram o livre-arbítrio para explicar. Exato. Ele comentou especificamente o caso da participante que contou ter sofrido abuso na infância e como depois encontrou consolo na fé. O Dr. Pires faz questão de dizer que respeita a experiência pessoal dela, o conforto que a fé trouxe. Mas Só que ele critica duramente a justificativa teológica que se usa muito para explicar por que Deus permitiria esses males, a tal da preservação do livre-arbítrio. E qual o problema que ele vê nessa defesa específica do livre-arbítrio? Para o Pires, o problema é que essa defesa foca quase só no livre-arbítrio do agressor. A ideia de que Deus precisa permitir uma coisa terrível como o estupro de uma criança para não violar a liberdade de escolha do estuprador. Para ele, isso ignora completamente a vítima. Que não teve escolha nenhuma, Exatamente. A vítima não teve escolha nenhuma, sofreu uma dor imensa. Ele sente que essa justificativa acaba desumanizando a vítima para defender um conceito teológico abstrato. Ele usou alguma citação ou algo para reforçar essa crítica? Sim, ele mencionou uma frase que atribuem à ativista ateísta Tracy Harris, que resume bem o ponto dele. Se eu tivesse o poder de impedir o estupro de uma criança, eu o impediria. Essa é a diferença entre mim e o seu Deus. Uau! Para ele, a defesa do livre-arbítrio, como foi apresentada ali para justificar males extremos, gratuitos, contra inocentes, ela falha moralmente. Não dá o peso devido para o sofrimento da vítima. Ele interpreta a posição de Deus, nessa visão, como a de alguém que lava as mãos, deixa o mais forte ganhar, em nome de um princípio abstrato. Complicado. Além dessas grandes questões morais, o Dr. Pires também falou sobre as tentativas de reinterpretar palavras da Bíblia para suavizar umas partes mais duras. Falou sim. Voltou na questão da escravidão, inclusive. Mencionou a participante que sugeriu que a palavra escravo, acho que é doulos em grego na antiguidade, podia ter um sentido diferente, talvez mais leve. Tipo servo, empregado. Ah, o argumento do não era bem escravo como a gente pensa hoje. Esse mesmo. E o Dr. Pires vê esse tipo de argumento com muito ceticismo. Por quê? Ele não acha que pode ter nuances na tradução ou no contexto. Ele acha que, sim, pode ter nuances, mas que a palavra e a realidade da escravidão na antiguidade envolviam, sem dúvida nenhuma, subjugação, falta de liberdade e, muitas vezes, sofrimento e violência. Para ele, tentar brincar com as palavras, como ele diz, para fazer a coisa parecer menos cruel do que foi, é distorcer a história e a linguagem. E ele vê isso como um padrão? Ele vê como um exemplo de como, às vezes, na ânsia de defender a fé, a pessoa pode acabar sacrificando a honestidade intelectual, a lógica e até a empatia com as vítimas reais daquela instituição. Ele acha que isso é recorrente na apologética que ele critica? Sim, ele descreve como um possível ciclo vicioso.
A necessidade de justificar o que parece injustificável para nossa ética de hoje, em textos antigos ou dogmas, levaria, na análise dele, a esses contorcionismos lógicos, a reinterpretações forçadas. Para manter a fé intacta diante das dificuldades, o crente, nessa visão do Pires, precisaria meio que assassinar a lógica, o bom senso e até a empatia, aceitando explicações que talvez não aceitasse em outro lugar. Entendi a linha dele. E sobre justiça divina, salvação, inferno, como o Dr. Pires avaliou os argumentos sobre quem se salva e por quê? Ele achou os argumentos aí bem problemáticos mesmo em termos de justiça. Ele concorda e até amplifica uma analogia que o Gontijo usou no debate, aquela do professor que decide do nada que só vai dar nota boa para quem usar caneta azul ou sentar na fileira da frente. Uhum. Ele vê o sistema de salvação cristão, como é geralmente apresentado, dependendo da aceitação explícita de Cristo, como algo inerentemente injusto. E a base para essa injustiça para ele seria o quê? Principalmente o que ele chama de loteria do nascimento. Ele usa dados demográficos para argumentar. Hoje, o cristianismo é uns 30% do mundo, né? Mas ao longo da história humana, essa porcentagem foi muito, muito menor. É verdade. Então, se a salvação depende de ouvir e aceitar a mensagem cristã, a maioria esmagadora de todos os humanos que já viveram, e mesmo a maioria dos que vivem hoje, estariam numa desvantagem gigantesca, simplesmente por terem nascido no lugar errado, na cultura errada, na época errada. Para ele, um sistema que condena bilhões por ignorância invencível não pode ser chamado de justo por um padrão humano de justiça. Mas e a resposta comum para isso, que é a evangelização, o esforço de levar a mensagem para todo mundo? Como ele analisa esse ponto? Ele também vê a evangelização como uma solução problemática. Primeiro porque ele acha que em muitos casos ela é culturalmente impositiva, uma cultura tentando se impor sobre outra, substituir a outra. Isso gera conflito, ressentimento. Ele até cita leis na Índia que tentam coibir conversão forçada, como exemplo dessa tensão social. E tem um segundo ponto. Sim, ele aponta as dificuldades, as divisões que a conversão muitas vezes causa na vida das pessoas. Conflito na família, por exemplo. Ele lembra passagens em que o próprio Jesus teria dito que a mensagem dele traria divisão, não paz. Parece que ele também nota uma ironia no tipo de mentalidade que esse sistema de salvação acabaria favorecendo. Exatamente. O Dr. Pires vê uma ironia profunda aí. Um Deus que, de um lado, exige que você aceite uma crença específica para não ir para o inferno, mas que, por outro lado, parece valorizar a fé cega, a falta de questionamento. Como assim? Ele cita a ênfase em ser como criança, ou o mito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida. Na leitura dele, isso faz a salvação depender não de mérito moral ou de busca honesta pela verdade, mas de fatores como sorte cultural, onde você nasceu, predisposição genética ou neurológica. Ele até menciona estudos sobre como lesão cerebral pode afetar a religiosidade, ou simplesmente a disposição da pessoa de largar o pensamento crítico para aceitar dogmas. E a ideia do inferno como escolha livre? O que ele acha disso? Ele critica isso duramente também. A ideia de que o inferno é uma escolha livre, para ele, isso parece um truque manipulativo. Manipulativa por quê? Ela não é livre de verdade, é coagida. Para ele, um Deus justo e amoroso não criaria um sistema com uma consequência tão desproporcional, tão sádica para um erro de crença ou falta de informação. Ele acha a doutrina do inferno, como é apresentada tradicionalmente, incompatível com a ideia de um Deus bom. Então, para fazer um balanço dessa análise do Dr. Pires sobre os argumentos cristãos no debate, qual seria o resumo da ópera na visão dele? Bom, na perspectiva dele, que é o que a gente está explorando aqui, os argumentos dos 30 debatedores cristãos foram, na maioria, circulares, baseados em falácias, filosoficamente frágeis. E o que mais pareceu preocupar ele? Frequentemente exigiam que se fizessem concessões lógicas ou morais bem significativas. Principalmente na justificação do mal, né? Exato. A forma como tentaram justificar o sofrimento que parece desnecessário, a escravidão, a aparente injustiça no sistema de salvação, esses foram os pontos mais críticos que ele levantou. Ele sentiu que, para defender a fé nesses pontos, muitos argumentos acabaram sacrificando princípios de lógica, de bom senso e até de empatia, sabe? Em contraste com essa avaliação bem negativa, qual foi a visão dele sobre a performance do outro lado?
do Daniel Gontijo? Para o Gontijo ele foi só elogios. Ele considerou o Gontijo muito bem preparado, com argumentos bem estruturados, respeitoso na postura mesmo diante do que ele, Pires, considerou provocações ou argumentos fracos e muito eficaz nos contrapontos, nos questionamentos. Na avaliação dele, o Gontijo se saiu super bem, dominou o debate do ponto de vista da argumentação, mesmo estando em desvantagem numérica ali. É interessante notar essa diferença na avaliação. E vale lembrar, né, como tá na transcrição do debate original, que o próprio Gontijo, no final, fez questão de reforçar o respeito pela fé individual, pelas pessoas religiosas, mas reafirmou a posição dele de criticar ideias e crenças que ele acha prejudiciais ou sem fundamento. Sim, essa distinção é importante, né? Criticar ideias, mas respeitar pessoas. E o Pires parece ter percebido isso positivamente na postura do Gontijo. Então, o que a gente tira dessa análise toda do Dr. Pires? Exploramos hoje não o debate em si, mas essa leitura crítica que o Jorge Guerra Pires fez dele. Vimos as preocupações dele com a qualidade da argumentação do lado cristão, Isso. a hipótese dele sobre um contexto cultural brasileiro, que talvez não ajude muito numa apologética mais robusta, e as críticas fortes dele às justificativas morais e lógicas para questões como o mal, a escravidão, a justiça divina, que apareceram no debate. Exato. E talvez a faísca que essa análise acende para nossa própria reflexão não seja sobre quem ganhou o debate, né? Mas sobre algo mais de fundo. A análise do Dr. Pires joga luz sobre um desafio constante, que não é só do cristianismo, está em muitas visões de mundo, religiosas ou não. Como é que a gente concilia textos, tradições, dogmas que foram criados lá atrás com a ética, com a racionalidade, com o conhecimento científico que a gente tem hoje, no século XXI. É uma tensão permanente, né? Entre tradição e modernidade, fé e razão. Precisamente. Como é que os diferentes sistemas de crença lidam com as aparentes contradições, com as questões morais espinhosas que a história e a ciência levantam? A análise do Dr. Pires sobre esse debate específico convida a gente a pensar nessas questões maiores e em como nós mesmos navegamos por elas no dia a dia. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.